Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, amigos, estamos reunidos aqui para um estudo, uma reflexão sobre o Espiritismo. Então vamos começar lendo uma página do livro Pão Nosso, capítulo 50, Preserva a ti próprio. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore terra que não protege permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se, e a água que não distribui forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece.
A terra boa que não defendes se torna asfixiada pela erva inútil. E as flores que não cultivam nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. E a medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o corpo orgânico. Assim também é a graça de Deus. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, e se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício de si próprio, da sua própria felicidade, se não prezas a contribuição que vem de cima dos amigos espirituais, nada te vale a dedicação desses mensageiros. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução da tua vontade ao programa regenerativo. Todas medidas salvadoras resultarão imprestáveis se não te dedicas a correspondê-las. O ensino de Jesus é suficiente e expressivo quando disse: vai e não peques mais. O médico divino proporciona cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos chegarão através da invigilância. Oremos. Pai de amor e bondade, nós lhe pedimos a sua inspiração, a sua ajuda para que esse momento de reflexão seja bom para todas as pessoas que estejam ouvindo, Senhor, como foi bom para mim estudar este assunto. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, que a sua luz possa envolver a todos que estão nos assistindo, trazendo paz, alegria, refazimento e fortalecimento interno. Que assim seja, Senhor. Então, amigos, vamos começar a nossa reflexão acerca do tema Influência do Espiritismo no Progresso da Humanidade. A bibliografia é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, nos itens 5, 8 e 9. Capítulo 6, nos itens 3 e 4. Capítulo 16, nos itens 9 até ao 13. Livro dos Espíritos, questão 776 a 783 e 798 a 800. Assim, quem quiser anotar, pode reforçar esse estudo, que é de muita valia para o meu coração, porque eu tive que estudar bastante para trazer para vocês essas reflexões, a qual eu aprendi muito. Então, Jesus nos informou de forma muito clara a chegada do Espiritismo à Terra, quando ele disse: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de permanecer eternamente convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não pode ver e nem o conhece. O Espiritismo chega no tempo marcado por Jesus, cumprindo a sua promessa, né? E o Espírito da verdade é aquele que preside a sua instituição e chama os homens à observância das leis divinas. O Espiritismo ensina todas as coisas, nos fazendo compreender o que o Cristo nos ensinou lá quando ele esteve conosco, através de parábolas, que eram histórias com sentido simbólico, sentido figurado, trazendo informações. Mas vem também o Espiritismo abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque ele ergue o véu dessas alegorias, todas usadas por Jesus, através das histórias, das parábolas, e também o véu que foi deixado de propósito sobre alguns mistérios, por exemplo, a existência do mundo espiritual e da influência dos espíritos em nossas vidas. Então, esses mistérios foi deixado mesmo assim de propósito sobre determinado véu, meio obscurecido, porque os homens no tempo de Jesus não estavam ainda preparados para ouvir essas verdades.
Então chega a doutrina espírita agora, dizendo, nos mostrando que nós estamos aptos a receber essas informações. Então, na questão 799, está lá a pergunta que Kardec fez aos espíritos, que é o tema do nosso estudo de hoje. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? Resposta dos espíritos: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, que incentiva, faz crescer, dá força a dois maiores obstáculos ao progresso moral: o orgulho e o egoísmo. O primeiro, o orgulho, porque a pessoa que se sente, ele se sente superior ao outro, que o outro é inferior a ele. Enquanto Jesus nos diz que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, o orgulho por aí é já uma ilusão total da verdade. A verdade é que nós somos todos filhos do mesmo Pai e que eles nos olham com a mesma atenção. As diferenças materiais existem, como a diferença de estatura, de beleza, de razão social e etc., em virtude das nossas necessidades kármicas de passar por essa ou aquela situação. Mas todos nós teremos uma reencarnação em todas as situações, porque nós precisamos vivenciar tudo e aprender tudo. Então, se sentir superior ao outro é uma ilusão completa. Então, e o egoísmo, que é o segundo obstáculo ao nosso desenvolvimento, porque é aquele que só enxerga a si mesmo e não liga se aquilo está prejudicando ao próximo ou não. Ele não se importa com o que vai acontecer com o outro, desde que ele adquira o que ele quer. Isto é o egoísta. Então, é o ser sendo proclamado pelo Espiritismo, o ser melhor do que ter coisas. Contrário do que o egoísta e o orgulhoso faz. Ele sempre quer ter para parecer que é melhor do que o outro. Mas essas medidas Deus não faz por fora. Essas comparações Deus vê por dentro. Então, o ser é o grande nosso objetivo, e o objetivo da doutrina espírita quer que a gente alcance, né? Então, o espiritismo, continuando a resposta dos espíritos, eles dizem que o espiritismo faz com que os homens compreendam melhor aonde estão os seus verdadeiros interesses. Que interessante, vamos analisar isso. Interesses materiais são passageiros, porque hoje o que está na moda, amanhã não está. Então, quando nós formos desencarnar, o que nós levaremos? As roupas? As malas? As joias? As pulseiras? Os títulos? Não. Nós levaremos o que nós fizemos, o que nós podemos levar dentro de nós. Então, o que rege a nossa vida? Ser ou somente ter? Porque nós podemos ter as coisas em equilíbrio, né? Trabalhamos para ter uma casa confortável, para morarmos, né? Para termos a nossa um equilíbrio. Desculpem, gente, eu estou vindo de uma rouquidão enorme, mas vou conseguir chegar até o fim. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, ver onde estão nossos verdadeiros interesses no mundo espiritual. Então, é natural a gente buscar o ter dentro de um certo equilíbrio. Agora, viver em função de ter, acreditando que com isso você vai ser melhor do que os outros, é uma ilusão total, né? Então, é muito diferente o ter natural dentro do equilíbrio. Todos nós precisamos ter, adquirir bens, viver, ter um teto, né? Todos nós precisamos ter dentro de um certo equilíbrio, mas a busca enfreada pelo ter, desprezando totalmente os valores internos que nós precisamos adquirir, este é o grande obstáculo que nós, na nossa civilização, encontra. Então, o Espiritismo veio rasgar o véu da imortalidade, né? Revelando a todos nós que há vida depois da morte do corpo. Que a morte não é
a morte total, o fim de tudo, né? Que nós somos espíritos imortais, que temos um corpo passageiro. Nós não somos um corpo que tem um espírito, somos ao contrário, somos espíritos imortais que possuem temporariamente um corpo para uma vivência e uma experiência na escola chamada Terra, que é um mundo de expiação de prova. Então, temos várias reencarnações, né? Vem o Espiritismo comprovar que nós temos várias reencarnações com inúmeras provas, trazendo imensa, né, consolação a todos aqueles que sofrem perda dos entes queridos, vem mostrar, né, que as pessoas se encontram no mundo espiritual e que tudo continua, não termina. Então, a reencarnação é a maior prova da misericórdia e da justiça de Deus, porque ela nos dá chances infinitas, tantas quantas nós precisarmos para voltarmos e aprender de novo, voltarmos e aprender coisas novas, voltarmos e corrigir os nossos erros. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus, né? E também de justiça, porque quando viemos em situações difíceis, são provas e dificuldades que nós precisamos aprender. E uma das provas mais difíceis que o Livro dos Espíritos nos relata é a prova da riqueza, porque ela traz no bojo, ela faz crescer esse orgulho e esse egoísmo. Então, saber ter uma riqueza e ser solidário, ser amoroso, saber doar empregos para as pessoas, ser, né, e não ser um gastador, achando que aquilo tudo é dele, vai ser infinito, é uma ilusão também. Então, o Espiritismo, ele promove a fé no futuro. A dúvida e o medo não mais nos dominará quando a gente passa a conhecer essas leis que a doutrina espírita nos dá, porque a gente passa a ter certeza da existência do mundo espiritual. E assim nós passamos a entender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Essa é uma causa filosófica que comoveu, mexeu muito a cabeça dos filósofos por tempos e mais tempos. A resposta está aqui, a resposta de todas as dores. Então, o sentido da vida se amplia. Ela não termina no túmulo e nem começa no berço. Ela é uma eterna continuidade. Então, nós passamos por esse processo da vida, deixamos o corpo como se deixa uma roupa velha e vamos para o mundo espiritual viver. Então, isso é uma maravilha a gente saber disso, né? Então, a vida, ela se prolonga além da morte do corpo, e infinitamente nas várias moradas que o Pai nos doou, que são a variedade múltipla de planetas habitados, em que nós todos passaremos por lá, mas também nos ofertando infinitas oportunidades de reparar nossos erros e prosseguirmos no nosso caminho rumo à evolução. Não existe inferno eterno. Existem momentos de dores, de consciência culpada no mundo espiritual e aqui também na Terra, mas existem chances múltiplas de transformar esses erros em crescimento, maturidade espiritual e de renovação. Então, a prova de reencarnação, ela é a maior certeza que nós temos da misericórdia, mas também da justiça, do amor de Deus. A comunicabilidade dos espíritos, essa certeza que os espíritos existem e nos comunicam o tempo todo, trazendo consolação. Veja o que acontecia com o Chico Xavier, que recebia aquela gama de população de gente sofredora, tinha perdido a sua criança, os seus adolescentes, essas pessoas, de repente, num acidente, morreu a família toda, mães desesperadas chegavam lá e recebiam uma cartinha
Mãe, não chore, eu continuo vivo. Olha, encontrei vovó, falando nomes que o Chico não podia saber. Nomes dos antepassados que só ela conheceu, nem ele em vida conheceu, porque morreu adolescente. Então, fala dos bisavós, fala do tio fulano. Então, é uma maravilha de consolação. Então, a humanidade, né, ela nos diz que nós temos vários estados evolutivos. A evolução é uma lei de Deus, uma certeza, e ela sempre seguirá. E as leis de Deus, nós temos que dizer que elas são eternas e imutáveis. Não tem jeitinho, é aquilo ali. E mais, a evolução é uma determinação, é um destino. É o único destino que nós temos. Nós vamos evoluir. Aqueles espíritos mais teimosos, mais rebeldes, demoram um bocadinho mais. Mas eles também receberão a misericórdia de Deus, que vai conduzindo e trazendo experiências até ele despertar para a necessidade da renovação. Então, nas questões 776 a 800, o Livro dos Espíritos nos traz questões esclarecedoras a respeito da evolução. Nós passamos pelo estado da infância da humanidade naquela época, que nós morávamos na caverna e que vivíamos quase com animal, só procurando alimento, a sobrevivência, e vivíamos ali, não tinha evolução tecnológica, mas ali não havia seres que eram ruins, eles eram considerados seres simples e ignorantes no bom sentido da palavra, sem conhecimento. E nosso espírito, ele, como sai da mão de Deus, ele ainda está no processo e ainda de construção. Então, nós somos ainda o princípio inteligente do universo que evolui por vários reinos até chegar no reino nominal. Então, a gente passa por vários reinos. Esse é um outro tema que depois a gente pode falar melhor, mas isso também é evolução. Nós não nascemos agora como espírito, nós temos história, nós temos vida, séculos e séculos de vivência, de aprendizado, e já chegamos aqui, né? Estamos aqui nesse processo, ainda em processo de aperfeiçoamento. Mas nós somos espíritos imperfeitos, sim, mas sujeitos à perfeição. Nós somos seres perfectíveis, possíveis, passíveis de se aperfeiçoar. Basta um pouquinho de força que Deus ajuda. Então, o ponto de partida nosso começou lá dentro da área do reino dos homens, lá no mundo primitivo, né? Criados como simples, ignorantes, né? Porque Deus não quer que a gente seja fantoche, não nos criou já como homens, com razão, com inteligência. Primeiro veio o instinto, depois que veio a inteligência, primeiro veio as emoções, depois é que vem os sentimentos, tudo vem crescendo por milhares e milênios de anos, até chegar aos nossos raciocínios, a gente aprender com as dores, com o sacrifício, com os momentos difíceis. Então, todos nós trazemos esse germe do desenvolvimento, essa vontade que eu sei dentro de nós, foi Deus que colocou isso dentro de nós, né? E nós vamos evoluir. Não tem solução. Nós vamos evoluir. Este é o fim. E é uma das leis divinas que a doutrina espírita esclarece e muito. Assim como nós não nascemos para viver eternamente na infância, nós temos que ir para a adolescência, para depois ter a vida madura, aqui nessa mesma vida, nós não seremos esses seres imperfeitos. Nós não viveremos mais no mundo que só tem o mal, como a gente vê tanto nas televisões, tem muita gente criminosa com vontade ainda de matar as pessoas, né? Nosso destino, o destino todo da humanidade é evoluir. E essa força pelo progresso está dentro de nós, doado pelo nosso Pai, né? E se desenvolve naturalmente por si mesmo, criado através das contingências do mundo, das coisas em volta de nós, né? E progride. Jamais há retrocesso evolutivo na humanidade.
né? Muitas das vezes nós dizemos assim, parece que o mundo está evoluindo, em vez de melhorar, está evoluindo. Nós nos enganamos, é que de vez em quando aparece uma nuvem de espíritos mais rebeldes do que nós, porque nós que estamos matriculados nessa escola de expiação e de provas chamada Terra, uma das coisas que nos caracteriza por igual é a rebeldia contra as leis de Deus. Nós ainda não queremos, procuramos Deus muito para pedir socorro, mas não queremos ainda obedecer às suas regras. É a mesma coisa quando a gente quer pegar o carro, que a gente quer dirigir, mas a gente não tirou a carteira. Estamos sujeitos a ser presos, a ser tomado o carro, um acidente sério. Então, a lei de Deus é a regra do jogo. Então, nós estamos aqui para aprender. E quando a gente fere as leis de Deus, vem as consequências, as dores. Mas não, isso não nos faz retroceder. Aquilo que nós já vamos aprendendo, nós guardamos dentro de nós. Nós só temos que aprender mais e mais e praticar. Então, nós podemos estacionar por um tempo, mas jamais retroceder qualquer progresso realizado. Então, há dois tipos de progresso, nos diz lá o Livro dos Espíritos: o progresso moral e o progresso intelectual. Há o progresso regular e lento, aquele que ocorre, né, resultante das forças das coisas, das circunstâncias da vida, e há também o progresso intelectual, né? O progresso intelectual, que é aquele que faz a gente progredir através do conhecimento das coisas, das leis de Deus. Crescer a nossa inteligência, sim, e crescer também a nossa percepção da vida, do sentido da vida, o que nós estamos fazendo assim. Então, às vezes, esses dois progressos acontecem de uma maneira natural. Porém, quando um povo, ou um indivíduo, ou uma população, ou um planeta não está progredindo no tempo que deveria, e que as leis de Deus nos programou, o que acontece? Deus nos sujeita de tempos a tempos um abalo físico ou um abalo moral que dá aquela balançada e nos faz acordar para avaliar nossa vida, nossos valores. Nós passamos por um abalo físico há pouco tempo, que foi a pandemia, de tempos em tempos acontece, para nos lembrar: olha, vocês estão aqui de passagem, vamos lá para a escola, vamos aprender, vamos voltar, a vida que é só um parque de diversão, temos deveres a cumprir, né? Então, a providência divina, com a finalidade de fazer progredir, ela se impõe para que a gente não estacione e se acomode na tarefa do crescimento próprio. A lei do progresso, então, sendo uma lei de Deus, ela não está no nosso poder paralisá-lo, dominá-la, não tem como. Essa é uma força controlada por Deus. É uma força viva que surge e rompe subitamente, de repente, despertando em nós o desejo da mudança. Porque a lei da mudança é uma lei da natureza. Chama-se lei da impermanência, né? Tudo muda no universo, né? E a lei da impermanência é que redige isso, faz tudo se movimentar, progredir e evoluir. Então, só não muda a lei da impermanência, ou a lei da mudança, né? Só não muda ela, porque ela é uma lei eterna e imutável, que é uma lei de Deus. Então, de tempos em tempos, ela se impõe a nós, nos obrigando a fazer a mudança. Quando a gente está muito lerdinho, muito acomodado na situação, Deus muda a circunstância para dar aquele up na nossa vida e a gente despertar. Epa, peraí, o que está acontecendo? Vamos ver aí a minha vida, como é que está, e a gente acorda, né? No Livro dos Espíritos, na questão 7, 9 e 8, os Espíritos respondem que o Espiritismo se tornará uma crença que marcará uma nova era na humanidade, porque ela está na natureza e ela se tornará mais tarde, assim que
que o povo todo for esclarecido dessas verdades, que até a própria ciência já está descobrindo, o poder da fé, o poder da prece, na melhoria dos doentes, muda o estado da imunidade das pessoas. Então, até isso a ciência já está descobrindo. A ciência vai começar a descobrir, daqui a pouco está descobrindo os espíritos, né? Isso está crescendo, o espiritismo está em moda, aparecendo nas novelas, nos filmes, filmes espíritas e filmes não espíritas. Todo mundo assistiu o filme Ghost, muito interessante, mas não era um filme espírita, tinha ali uns errinhos doutrinários. Mas, na verdade, tem filmes espíritas. O nosso lar vem nos trazer essa informação. Então, a doutrina espírita veio para ficar eternamente conosco, disse Jesus. Esse entendimento dessa lei, por que ela veio? Porque a doutrina espírita, ela é eterna. Por que ela é lei da natureza? Ela não foi criada por os homens. Ela veio, é uma origem divina. Deus entendeu que nós estamos na hora de abrir o véu da imortalidade, descobrimos a imortalidade, que a morte não existe, a morte é uma passagem para um outro mundo, onde nós continuaremos vivos e continuaremos a nossa vivência de aprendizado, né? E isso também, essa visão do Espiritismo, vai exterminar em nós a falta da reflexão. Muitas coisas nós sofremos por uma atitude irrefletida. Quando os nossos atos, né, podem levar mal a outras pessoas, o Espiritismo vem nos explicar que nós recebemos tudo de volta. Tudo que eu faço volta para mim. Lei do retorno ou lei de causa e efeito. Então, nós precisamos aprender a refletir, porque as consequências dos nossos atos acontecem. Quando ela é o bem, é ótimo, nós crescemos, ficamos felizes. Quando ela é o mal, nós sorvemos as consequências para nós. Nós passamos por dores que às vezes nem estavam marcadas no nosso programa, para que a gente acorde e perceba: aquilo que eu fiz com o outro voltou para mim. Veio para mim, eu estou passando a mesma coisa que eu fiz o outro passar. Isso tudo é para nos despertar e alertarmos para a existência do mundo espiritual e a importância do espiritismo na nossa evolução. Então, há dois tipos de progresso, o moral e o intelectual. E o progresso moral, ele decorre, ele é natural, ele vem através do progresso intelectual. Nem sempre o acompanha imediatamente, mas ele nasce do progresso intelectual. Por que isso? Vamos analisar. Como é que eu vou me modificar se eu não sei que eu tenho que modificar? Se eu passo a conhecer a lei de causa e efeito, se eu passo a entender que os espíritos existem, estão à nossa volta, e que tudo aquilo que eu faço escondido, pensando que ninguém está vendo, o mundo espiritual todo está assistindo. Nossos parentes que já foram estão vendo. Todo mundo está vendo e está assistindo. E aquelas consequências cairão no nosso colo. Então, aí quando eu conheço isso, eu já não faço mais aquele erro que eu quero fazer. Eu vou refletir: epa, não posso fazer mais. Isso vai ficar marcado em mim, isso vai voltar para mim. Então, é uma das causas dos benefícios que a gente tem sobre que a doutrina espírita vem trazer, né? Assim, tem homens muito inteligentes que se desenvolvem apenas para o egoísmo, né? Nem sempre acontece ao mesmo tempo. Assim como também os homens bons nem sempre vão se tornar espíritos puros de um dia para o outro. Tem etapas, né? Então, aqueles que usam a sua inteligência para o mal vão despertar, porque um dia vai acontecer com ele tudo que ele fez com os outros. Lei do retorno. O progresso moral decorre do progresso intelectual, ou seja, do conhecimento, através do conhecimento das regras da vida, como funcionam as leis de Deus na minha vida, na vida coletiva, na vida de todo mundo, né? Nós melhoramos, porque ninguém quer o mal para si mesmo. Quando você pega um livro chamado Livro de Ação e Reação, que eu vou contar uma história para vocês no final,
em que a gente vê a vida inteira de uma reencarnação vivida para recuperar um erro que a pessoa cometeu por um número enorme de pessoas. Então, ela vai passar a vida inteira e, às vezes, várias reencarnações para recuperar. E isso tudo atrasa o nosso processo evolutivo, mas não impede que um dia nós despertemos para a realidade do mundo espiritual, acordemos e possamos fazer o nosso processo evolutivo. Chico Xavier tem uma frase maravilhosa: os erros do passado não podemos modificar, mas nós podemos começar agora e fazer um novo futuro. Essa é a proposta da doutrina espírita: renovação e libertação. Porque até hoje, antes da vinda da doutrina espírita, nós somos escravos de nós mesmos. Porque eu faço mal que não, a gente fala assim: não, eu não levo desaforo para casa. O amigo fez, levou. Ah, se ele soubesse o que ele leva para casa. Quando nós fazemos mal, nós sintonizamos com o mal. E o mal que era deste tamanho se fortalece, porque nós atraímos para nós todo tipo de maldade. Aqueles que estão interessados no mal daquela pessoa que nós fizemos o mal, às vezes também ele tem inimigos. Todos nós temos inimigos do passado que nós fizemos não coisas muito boas. Então, atraímos para nós, porque nós fizemos o que ele queria fazer. Então, ele aproxima, incentiva, e aumenta a nossa raiva. Não leva o desaforo para casa. É um engano. Nós levamos não só o desaforo para casa. Antes calássemos e engolisse aquele sapo e fosse para casa. Chorar, ficar triste, sim, mas não revidar. Porque quando revida, você se iguala àquele. Qual a diferença? Aquele nos maltratou. Vou maltratar também, vou ficar igualzinho a ele. Às vezes ele maltratou porque está num dia ruim, dor no filho, o filho está no hospital, está passando problema, não justifica. Mas às vezes as pessoas não estão bem. Às vezes a gente também não está bem, a gente faz coisas que a gente não queria fazer. E a gente fazer a mesma coisa, conscientemente eu vou fazer porque ele fez. Eu pego ele. Não é assim que a gente fala? E aí nós atraímos para nós uma rede de espíritos iguais. Quando nós fazemos o bem, nós conectamos com a força maior do bem, que é o amor de Deus, que nunca parou de jorrar. Ele não vai jorrar só quando a gente faz o bem, ele não para de jorrar. A bondade de Deus é uma torneira aberta para nós. Nós colocamos a nossa vibração em outros interesses. Vamos imaginar que seja uma torneira e nós sejamos o copo. Quando nós viramos o copo pelos interesses pessoais, pela raiva, pela mágoa, eu pego ela, eu vou fazer um negócio com ela. Nós estamos em outras conexões. Quando a gente faz uma prece, pede a Deus ajuda, força, nós viramos o copo para cima e aquela misericórdia que nunca deixou de fluir, nos preenche e nós ficamos bem. Isso só a doutrina espírita explica, né? Então, entre as leis divinas, nós temos leis físicas e leis morais. Está lá no Livro dos Espíritos, tá? As leis físicas, olhem que interessante, regulam o movimento e as relações com a matéria. Leis físicas regulam o movimento e as relações com a matéria. Que leis físicas são essas? São do domínio da ciência. As leis que regem a matéria, biologia, química, física, que faz com que o Sol não despegue lá de cima, que a Lua mantenha a sua trajetória, que a Terra não se desgoverne, traz esse equilíbrio do universo todo na força da natureza para nós, né? Então, pertence ao domínio da ciência, mas os cientistas vão descobrindo essas leis, mas não é eles que inventaram. Quando Newton descobriu a lei da gravidade, ele analisou a natureza, né,
pelos fatos, por que uma maçã cai reto, né? Por que uma folha cai assim, e começou a análise por isso. Depois ele começou a estudar os astros, por que um atrai o outro, por que não chega um satélite em determinada proximidade, a Terra atrai, por que outra não atrai. Ele começou a estudar isso profundamente, que eu não vou saber repetir aqui, porque Newton é Newton, né? Jacira é Jacira. Então, mas nós podemos entender o sentido maior de que ele descobriu a lei de gravidade. Ele não inventou, porque a lei da gravidade sempre existiu. Porque sempre existiu a Lua, a Terra, o Sol, os planetas girando. E sempre houve isso. Então ele não inventou, ele descobriu. A lei da gravidade sempre existiu. Eles não sabiam, a ciência não sabia, desconhecia esses fatos. E então ela pertence ao domínio da ciência. E a ciência está evoluindo tanto que ela vai descobrir outras coisas em outros campos que ela nem sequer imagina. Nós vamos tocar nisso daqui a pouco. As leis morais, elas contêm as regras da vida do corpo, mas também da vida do espírito. Elas dizem respeito especialmente ao ser humano e suas relações consigo mesmo e com o próximo. E esse estudo ficou por muito tempo entregue às filosofias e às religiões. Então, o que aconteceu? O mundo ficou assim, dividido, né? Filósofos e religiosos por um lado e cientistas para o outro. Não conversavam, não se entendiam. A ciência diz, isso é coisa de religião, isso é coisa do filósofo, né? E os filósofos também não entendiam a ciência porque eles queriam conhecer a alma, as emoções, os sentimentos, lidar com coisas que são abstratas, que eu não posso pegar, nem medir, nem pesar. E a ciência se limitava a estudar somente o que ele pode pegar, medir e pesar, ou seja, a matéria bruta. Então, em vez dos dois se unirem para se completar, ficaram fazendo picuinha com o outro, espizinhando, né, como se diz, fazendo troça e brincadeira um com o outro, e ficaram muito tempo sem conversar. Hoje em dia isso já acabou, porque a doutrina espírita uniu esses dois, porque ela é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Vamos explicar isso. Ela é ciência por quê? Porque ela estuda as leis de Deus, e as leis de Deus englobam todas a ciência, né? E toda a vida espiritual, que a ciência ainda não descobriu. Mas a filosofia, né, e a religião, sim. Né? Então, a ciência é uma ciência, porque a gente estuda as leis, né? As leis de Deus que regem a vida. Né? Então, o Espiritismo é ciência. Pelo conhecimento, nos traz conhecimento. Ela é filosofia, porque ela promove a reflexão. Promove ou não promove? Claro que promove. Quer dizer que eu nunca estou sozinho? Nossa, quer dizer que eu estiver fazendo aquela coisa escondida. Quando eu menti, dizendo que eu fui para um lugar e fui para outro, todo mundo lá em cima está sabendo. Tem testemunha. Nossa, e quando eu fiz aquela maldade, que eu peguei uma coisa que não era minha, ninguém viu, eu fiz escondidinho, achei que ninguém viu. Está marcado na minha consciência e todo o conjunto espiritual viu. O mundo espiritual está envolto dentro de nós. Ninguém está sozinho no universo. Então, isso promove uma reflexão que faz dizer, epa, não posso mais fazer isso. Está todo mundo vendo. Não tem ninguém escondido fazendo uma coisa que ninguém vê. Tudo é visível e descoberto por Deus, pelos amigos espirituais, pelos nossos inimigos que nos cercam, pelos espíritos inferiores interessados a ver a nossa derrocada, a nossa não evolução. Então, isso muda
isso muda a gente. A gente não tem como continuar fazendo isso sabendo dessas consequências todas, sabendo mesmo, estudando, lendo, vendo os testemunhos, vendo as histórias, né? Então, a doutrina espírita, ela não é só ciência, ela não é só filosofia e nem somente religião, ela é as três coisas juntas, né? E a parte religiosa é baseada toda nos ensinos de Jesus, na conduta de Jesus. É uma religião cuja palavra, né, religião veio do latim religare, nos religa a Deus. É uma religião diferente das demais, as chamadas ortodoxas, porque nós não temos dogma. O que é dogma? Dogma é uma coisa que não tem explicação, mas eu tenho que acreditar. A doutrina espírita explica tudo à luz da razão, do entendimento, pela ciência, pela filosofia e pelas palavras de Jesus, né? Então, nós não temos culto exterior, vestimentas, rituais, não temos. Não temos hierarquia religiosa, sacerdotes, não temos isso. O nosso ídolo espiritual só tem um, Jesus. As casas espíritas têm as suas diretorias para organizar a casa, o sistema de manter a administração da casa para não virar bagunça, né? Mas não significa que são mentores espirituais, não. Nós temos os mentores espirituais da casa espírita e o nosso mentor maior é Jesus. Esse é o nosso líder religioso. E nem praticamos também proselitismo. O que é proselitismo? Propaganda. Você nunca vai ver um espírita. Se vê uma pessoa que se diz espírita fazendo isso, pode crer que ele não é espírita. Ele pode até dizer que é espírita, mas ele não é espírita. É a propaganda. Venham hoje assistir a palestra da Jacira, vai falar assim, em tal lugar, assim, assim. Venham assistir a palestra do Carlos Manuel, aqui em Miguel Pereira, ele é bom. Ninguém vai ver um carro de som chamando as pessoas. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é movida pela autenticidade do que eu busco. Ela não tem que ir porque eu estou chamando o outro. Vai lá. Eu posso chamar até uma pessoa para tomar um passe, ela está precisando. Mas não chamar pela doutrina espírita. A pessoa tem que estar preparada, porque a doutrina espírita é uma coisa muito séria. Estudo, reflexão, mudança de conduta. Não é uma coisa que todos querem. Agora, todos podem entrar. Todos podem entrar. Nós já recebemos na Casa Espírita, lá no Rio de Janeiro, pessoas que cometeram crimes e confessaram lá no atendimento fraterno. E nós atendemos e conversamos, está lá conosco, estudando, trabalhando, estudando, resgatando os seus males, as suas coisas, cumprindo pena. As pessoas vão visitá-lo na cadeia, porque ele foi aconselhado a se entregar, a devolver aquilo que ele roubou. Mas a proposta, seja quem for, que está chegando na doutrina espírita, é se consolar, sim, também, porque todos nós somos consolados pela doutrina espírita. Todos nós somos necessitados e assistidos pela doutrina espírita. Mas é preciso ser esse complexo, esse conjunto, melhor falando, de estudo, reflexão e ação. É muito importante isso. Então, a doutrina espírita ela não faz proselitismo. Allan Kardec definiu muito bem o espiritismo no capítulo 1 do Evangelho, dizendo que o espiritismo é a chave com a qual tudo se explica, tudo tem uma solução, tudo tem uma lógica para o seu entendimento, para a sua renovação. Tem que querer. Quem não quer, não tem adianta, como a página tão bem diz. Se a gente não aderir ao que os amigos espirituais nos aconselham, querem, o que adianta eles nos darem paz, se a gente orar, e se a gente não adere? Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer, né? Então, conhecer, refletir para melhor agir, esse é o convite que a doutrina espírita faz para todos nós, né? Ampliar a nossa visão de mundo
né? E entender todo o processo que nós estamos vivendo, ou tem causas na vida presente, ou tem causas na vida passada. Então, entender que a dor não é um castigo de Deus, é um processo educacional para que o nosso espírito desperte para essa vontade interna que Deus colocou dentro de nós, né? Essa vontade de crescer, de evoluir. Onde estão as leis de Deus para a gente descobrir? Na nossa consciência. A gente consulta a nossa consciência. Isso está certo, isso está errado, o que é que eu devo fazer? Jesus respondeu essa pergunta. Quando se estiver na dúvida, né? Pedro fez essa pergunta para ele naquela reunião que tinha entre os discípulos. Se estiver em dúvida, como é que eu faço? Você imagina alguém fazendo isso que você quer fazer, alguém fazendo isso para você. Se não é bom para você, não é bom para o outro. Então ele lançou a conduta, o caminho, mostrou para a gente, vem por aqui que dá certo. Não fazer ao outro aquilo que eu não desejo que o outro me faça, ou fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro faça. Eu quero me tratem bem, vamos ser carinhosos e atenciosos com as pessoas, mesmo sendo diferente da gente. Ninguém tem obrigação de ser igual a gente. A gente também não tem obrigação de mudar o outro, e nem poder para isso. Nós temos poder de nos modificarmos, né? Então aqui entra a história, né, da Poliana. Poliana está lá no livro Ação e Reação, no capítulo intitulado Débito Congelado. Poliana era uma mendiga, toda inchada, muito gorda, apesar das pernas inchadas, os braços inchados, visivelmente doente, que se arrastava mendigando pela cidade, nos bairros mais ricos, procurando um resto de comida, um pão velho. Não tinha nada, ela morava longe, para lá do subúrbio, onde ninguém morava, né? Porque ali ninguém podia cobrar nada dela. A casa dela, as paredes eram feitas de papelão. O telhado, ela botou ali uns galhos de árvore e botou uns papelões em cima, e o chão era o chão da rua, o chão da terra. A sua cama era uma esteira envelhecida, com uns pedaços de pano sujo que utilizava como travesseiro, e ao lado tinha uma esteira menor, onde ela estava deitado um filhinho dela, né, que era uma criança anã, paraplégica, cega, surda, muda e deficiente mental. E ela saía todos os dias medicando alguma coisa, um pouquinho de leite, um pouquinho de coisa, para levar para essa criança, que não falava, não interagia, só emitia ruídos, parecendo de animal, né? Só guinchava, quando estava com dores, devia sentir muitas dores. E então, o anjo da guarda dela, o amigo espiritual, um dia, vendo que ela estava correndo risco de vida, porque estava para se romper um vaso importante do coração, foi ao nosso lar chamar os mentores em pronto-socorro, uma urgência, porque a Poliana está para desencarnar e ela não pode desencarnar, porque o filho dela não pode morrer também, porque se ela morrer, ele morre. Então, vieram grupos, né? E vendo aquela choupana paupérrima, que não tinha nada, ele viu ali em cima dos tijolos, que eram imitando um fogão, tinha umas latas onde ela fazia comida, esquentava a comida, um bocadinho de água, tinha uma lata lá com um pouquinho de água. E eles fluidificaram aquela água, botaram ali um sedativo, e outros botaram a mão na glote dela para que ela estimulasse a sede. E ela sentiu muita sede e levantou com extremo esforço, foi lá e bebeu aquela água. E foi para aquele, se é que se pode chamar de leito, né? Aquela cama suja, imunda. E ali ela dormiu. E eles puderam tirar o espírito dela e levarem para a mata, um recanto, um clarão que tinha na mata ali, e fizeram uma prece linda para ela. Senhor, eu não vou poder repetir a prece toda integral, porque é uma prece longa e lindíssima,
Vão lá no livro Ação e Reação que vocês vão se emocionar com essa história. Mas em breves linhas ele disse: Senhor, ajudai a Poliana, ela não pode ir agora para o mundo espiritual. Ela não é mais aquela rainha louca, enlouquecida, que tanto mal fez. Ela agora é uma pobre mendiga, está lutando para o filho manter-se vivo perto dela. Ajudai, Senhor, que ela não pode falecer. E vieram 5 luzes, espíritos altamente iluminados, se apareceram. Eles viram aqueles 5 luzes se aproximando, eram seres iluminados, trazendo remédios. Muitos deles traídos ali da mata, que era uma mata virgem ali em volta, né? Tiraram e aplicaram, fizeram lá uma técnica, espíritos, né? Cientistas, farmacêuticos, biólogos, né? E aplicaram nela. Está lá descrito lindamente, de uma maneira muito clara. Ela sorveu aquilo, absorveu pelo narina, pelo perispírito, até chegar no espírito, né? E aquilo foi absorvido e a respiração foi se acalmando, ela voltou ao normal. E eles retiraram e levaram para lá, fizeram uma prece linda de agradecimento. E todo mundo ficou naquele silêncio. E André Luiz falou: meu Deus, todo esse trabalho para que ela continue nessa miséria, nessa vidinha que ela tem. Os amigos espirituais, pois é. Essa vidinha que você titula como vidinha é o único remédio educativo para ela, porque ainda dentro dela mora uma rainha má e ela está desconstruindo isso, tendo que se mover, né? E ir à rua, se arrastando doente para mendigar um pouco de comida para o seu filho. Então, a gente aprende muito, né? Às vezes a gente vê as pessoas aleijadas, aflitas, e a gente diz: coitada. Não tem ninguém coitado. Todos estão sob a bênção de Deus. As bênçãos de Deus chegam de forma diferente do que a gente imagina que sejam as bênçãos. A bênção para o espírito da Poliana é passar por aquilo, para ela desconstruir aqueles valores velhos do poder, da arrogância, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, de se achar superior e mandar maltratar tanta gente, prender tanta gente inocente, porque feria os interesses dela dentro do reino. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Então, essa história, como tem todas as outras lá, o débito agravado, e tem uma história do débito aliviado. Vamos lá no livro Ação e Reação. Então, meu senhor, como que a gente entende tudo isso? Que nós precisamos acordar e buscar um caminho de melhoria. A doutrina espírita vai trazer luz para o mundo, para todo mundo, e já está trazendo luz para aqueles que seguem com seriedade, que a doutrina espírita é séria, para a gente insistir. Nós vamos ser perfeitos numa reencarnação. Kardec nos afirmou: conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. O esforço que faz para domar. Nem sempre nós vamos conseguir, mas isso não significa eu sou assim mesmo, não tem jeito, não. Isso é indiferença e comodismo. Nós temos que nos mexer para mudar dentro de nós, antes que venha a grande prova e a gente tenha que mudar, né? Como o caso que está acontecendo com a Poliana. Quando a gente vê umas pessoas assim, vamos ajudar, dar cesta básica, dar roupa, mas vamos deixar ela quietinha lá, mudar as condições de vida da casa dela, levar aquele filho para o ambulatório médico, dar um remédio, comprar um remédio, ajudá-la, mas deixa ela lá. Aquilo ali é que vai ajudá-la a desconstruir. Esse é o projeto educacional de Deus para ela. Desconstruir a rainha e voltar a ser um ser espiritual que está a caminho da perfeição e quer se modificar. Então, esta é a proposta da doutrina espírita para as nossas vidas.
Vamos orar. Jesus amado, obrigada por esses momentos de reflexão, que a sua luz possa acompanhar a todos que estão nos ouvindo, enchendo-nos, Senhor, de alegria, de entusiasmo, de fé e principalmente de coragem para enfrentarmos a nós mesmos e as nossas dificuldades e devagarzinho ir consertando aqui e ali, mas sem parar, né? Que insistentemente possamos fazer esse esforço que Allan Kardec nos definiu tão bem, para aos poucos ir melhorando. Que as suas bênçãos estejam com todos nós, que assim seja, graças a Deus.